Sim. Sim. Perfeito. Então, quando vocês entram aqui, vamos ver aqui com equipos, tá? Selecionemos esse daqui, que é esse o nosso. E vocês vão para aqui, essa onde diz canais, e aqui onde diz geral. Vocês entram aqui e aqui vai aparecer o link, que é esse daqui que eu enviei, compromisso acadêmico. Por favor, revisem aí, tá bom? E me avisem se receberam, se funciona. Walter, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, você? Mais ou menos. Walter, mais ou menos, o que aconteceu, pelo amor de Deus? É Eu pelo estive horário, não tomo café da manhã. Eu estive um pouco enfermo. Doente, Sim, muito doente. Sim, gripe, sim. Deus, não, ainda bem que temos aula virtual, né? Porque senão iríamos ficar todos com gripe no curso. É verdade. Pessoal, confirmaram, por favor, se funciona o link do compromisso acadêmico? Sim? Funcionou? Sim. Sim? Perfeito. Por favor, assinem esse compromisso acadêmico. Vou dar 2, 3 minutinhos para que vocês façam isso agora, tá bom? Então, 2 minutos para que vocês assinem esse compromisso, 2, 3 minutos. Por favor, façam isso agora, neste momento. Vou escrever para vocês. Então, vamos. Manuela, bom dia. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Desculpe pela minha chegada tarde. Não tem problema. O que estamos fazendo é que vamos assinar o compromisso acadêmico. Eu enviei o link para vocês. Beleza, vou verificar. Sim, eu enviei. Por favor, veja no Teams, onde diz... entra no grupo e onde diz geral, né? Aí aparece o compromisso acadêmico. Então, por favor, assinem isso. 5 minutinhos para que... Igualmente, vou enviar novamente por aqui.
Perfeito, pessoal. Assinaram aí esse compromisso acadêmico? Agora sim. Então, perguntas até o momento com um compromisso acadêmico? Tudo bem? Tá, agora sim. Então, galera, que dia da semana é hoje? Qual é a data de hoje? Hoje é quarta-feira, 16 de agosto. Muito bem, perfeito. Então, hoje é quarta-feira, 16 de agosto. Muito bem. E temos nossa agenda do dia. Tá bom? E hoje vamos conhecer, sim, algumas expressões da cultura do Brasil. Tá bom? Então, hoje vamos conhecer algumas expressões da cultura do Brasil. Basicamente, vamos conhecer um pouco sobre a religiosidade do Brasil. Não vamos tratar aqui sobre religião, nada disso, mas seja tipo como, olha, vamos acreditar nisso, senão que vamos ver que o Brasil tem bastantes misturas, como nós falamos uma vez com outras culturas. Então vamos ver como essa mistura cultural que tem o Brasil através de várias religiões que convivem dentro do Brasil. E antes, vamos falar um pouquinho sobre o turismo, tá bom? Mas a aula passada falamos sobre o turismo dentro do Brasil, conhecemos, um lugar. Lembram de qual era a cidade que nós estávamos conhecendo semana passada? Paraty. Muito bem, então vimos Paraty, que é uma cidade que está no estado do Rio de Janeiro. Vimos basicamente o que acontecia aí com a maré, com tudo, porque essa cidade era importante. E hoje vamos ver, agora sim, turismo, mas desde outra perspectiva, tá bom? Outro tipo de turismo totalmente diferente, já não vai ser no Brasil, tá bom? Então, para isso, vamos assistir uma reportagem que vai nos falar, vai nos contar sobre... Ai, meu Deus, olha aqui, eu não estou compartilhando tela aqui. Agora sim, não estou dividindo minha tela. Agora sim aparece para vocês quarta-feira, tá? Conhecer algumas expressões da cultura do Brasil, sim? E aqui, vamos ver então essa parte do turismo, sim? E já vou explicar o que vamos fazer. Então vamos ver. Essa reportagem. Por favor, me turismo espacial confirmem virou realidade, se vocês estão escutando. mas ainda é caro. Então, o jeito... Escutam? Estamos. Sim, Sim. perfeito. O turismo espacial virou realidade, mas ainda é caro. Então, o jeito é pegar carona nessa reportagem. Foi do espaçoporto no Novo México, nos Estados Unidos, que a aeronave da Virgin Galactic decolou. Esse é o primeiro voo turístico para a órbita da Terra, com um passageiro que pagou por essa experiência. O ex-canoísta britânico John Goodwin, de 80 anos, desembolsou ainda em 2005 $250 mil. Estavam a bordo também Keisha Sharaf e Anna Myers, da Antígua, Ilha do Caribe. Elas são mãe e filha e ganharam a viagem num sorteio promovido pela própria Virgin.
minuto e meio, começou uma escalada a uma velocidade de 4.000 km por hora. A tripulação atingiu 85 km de altura. Da órbita, puderam experimentar por 5 minutos as sensações da gravidade zero. Conseguiram também ver a curvatura da Terra, e quando olhavam para cima, tinham a vista da imensa escuridão do espaço. Toda a viagem demorou pouco mais de 1 hora. A expectativa agora é de voos turísticos assim todos os meses. Guerra, mudanças climáticas, crise econômica, violência, pandemia. A vida na Terra não tá fácil, mas antes de você arrumar as malas e partir para o espaço, é importante saber que o preço da passagem ainda é bastante salgado. O valor atual está em 450 mil dólares, o equivalente a 2.200.000 reais. Existe ainda uma fila de espera. 800 pessoas já compraram a passagem. Ah, e tem algo importante. A Virgin não colocou a viagem ao espaço no programa de milhagens da empresa. Muito bem, galera. Então, o que nós estávamos falando, essa reportagem, o que dizia, estavam falando sobre o turismo, que tipo de turismo. Uma viagem para o espaço. Muito bem. Então, uma viagem para o espaço. Mas fiquei confusa porque não entendi se tinha retorno ou não. Sim, as pessoas voltaram. Muito bem. Então, uma viagem para o espaço. O que mais diziam aí? João Guilherme. Ainda é caro por o preço de 450 mil dólares. Muito bem, então. É uma viagem cara. Aproximadamente quanto? $500.000, né? Também falaram que a viagem tinha uma duração aproximada de 1 hora e que tem um período de que não tem gravidade de uns 5 Uhum. minutos. LEM, a empresa, quer fazer estas viagens uma vez ao mês. A empresa quer fazer estas viagens pelo menos uma vez por mês. As sensações de gravidade zero é aproximadamente de quantos? Acho que era uns 5 minutos, mas não lembro muito bem. Sim, eles dizem que 5 minutos de gravidade. Gravidade zero. Então, separamos aqui. Suzana, outra coisa?
Não, eu não lembro. Tá Eu bom. posso falar que Daniela, claro. há 200 pessoas 200 que já han comprado, já tem. têm comprado o ticket, o boleto. Então, Como se diz? tem O passagem, que já compraram o passagem. Há pessoas, aproximadamente 200 pessoas que já compraram sua passagem para visitar ou para ir ao espaço. Acho que nessa viagem no específico tem duas pessoas, as mulheres, que elas ganharam o passagem no Uhum. sorteio. Muito bem. Então, duas das tripulantes, muito bem. Colocamos aqui. Duas passageiras, sim, ganharam a viagem. Sim, elas ganharam aí o passagem para essa viagem. Ganharam a viagem por um concurso promovido pela empresa Virgin, né? Não sei como se fala isso em inglês. Tá? Susana, Eu lembrei outra coisa. Eles dizem que quando eles estavam no espaço, eles espaço olharam a curvatura da Terra. super importante. Na verdade, sim. Porque isso é importante. Porque agora há muitas pessoas que acham que a Terra é plana, Uhum. então é uma prova muito importante. Isso também me lembra uma coisa que uma pessoa destas que disse que a Terra é plana, disse que para que lhe convença, Aham. devem lhe levar para espaço grátis para ele, Para ele. olhar com seus próprios olhos a curvatura da Terra. Senão, ele não acredita disso. Então, a pessoa fala que tem que ver para acreditar. Sim, ele diz que deve ir, ou seja, lhe devem, ou seja, lhe Deve deve, pagar para ele, basicamente devem pagar para ele $500,000 para ele ir ao espaço e comprovar que realmente a Terra é curva. Ou é redonda, na verdade. uno como dice conchudo en portugués. Folgado. Colocamos aqui, perdão, folgado. Folgado ou folgada. Folgado ou folgada. Daniel, você ia falar alguma coisa? Tudo bem. Sim, Susana, essa palavrinha se conhece como folgado ou folgada, tá bom? Então, muito bem. Então, temos aqui essas ideias, tá bom? Basicamente, falavam de uma viagem para o espaço, mas é uma viagem turística, sim? É uma viagem cara, já sabemos que não é para todo mundo,
e custa aproximadamente $500.000, né? 500 mil dólares, sei lá. Aí dizendo o preço exato. A viagem em total tem uma duração de 1 hora aproximadamente, sim? Entre subir e descer tudo. E dentro disso, a sensação de gravidade zero tem aproximadamente uns 5 minutos de duração. Ou seja, você vai pagar isso para 5 minutos de... E a empresa quer fazer essas viagens de turismo ao espaço mínimo uma vez por mês. Ou seja, quer que isso fique bastante comum. E já tendo isso, aproximadamente 200 pessoas já compraram suas passagens para fazer turismo no espaço, ou seja, para ir e ficar 5 minutos com gravidade zero e voltar novamente para a Terra, tá bom? Dentro dos passageiros, tinha umas pessoas, uns milionários, sei lá, uns tenistas não. Bem, uma pessoa praticava algum esporte, esqueci qual era, que já tinha 80 anos, e dentro também das tripulantes tinha 2 mulheres, e elas ganharam a viagem por causa de um concurso que fez a Virgin. Sim? Ela fez um concurso e essas meninas ganharam. E também é super importante que desde certa altura, sim? Certa altitude, coloquemos aqui, altitude, você pode ver a curvatura da Terra. Então, pode ver que realmente a Terra é curva, redonda, tá bom? E aqui temos este vocabulário, folgado e folgada. Agora, perguntinhas. O que vocês pensam desse tipo de turismo? Já vimos o que acontecia aqui. Sim? Vimos a reportagem falava isso, tá. Acabamos de ver essas ideias. Agora já a opinião pessoal, o que vocês pensam sobre esse tipo de turismo, Manuela? Profe, eu penso que é muito perigoso. Perigoso? Sim, perigoso, contaminante. Então, perigo. Perigoso. Por quê? Porque não se tem muito conhecimento para fazer esse tipo de viagem, muito menos de turismo. Muito Porque bem. acho que as pessoas que vão estar na viagem têm que estar muito preparadas e estudiadas. Não é simplesmente comprar a passagem e sair. Então, as pessoas devem ter um treinamento prévio. Exatamente. E acho que também é muito contaminante, ou seja, que também afeta a vida, ou não sei como se diz, desmelhora. Piora, afeta. Piora a qualidade da vida. De vida. De vida na Terra. Muito bem. Muito obrigado, Manuela. Então, Manuela fala que pode ser perigoso e pode gerar contaminação. Muito bem. O que vocês pensam agora sobre esse tipo de turismo? Eu acho que é uma excentricidade. É uma excentricidade? Sim. Daniela, vamos procurar aqui. Porque eu esqueci. Excentricidade. Excentricidade. Aham. Então, uma excentricidade. ¿Por qué? Para falar sobre as pessoas que têm bilhete, que têm notas, dinheiro. Dinheiro para que eles tenham. Eu acho que para falar sobre o gosto das pessoas. Como dizer, eu sou muito rico para poder fazer
essa viagem? Então, basicamente, eu vou resumir numa expressão. E você vai me dizer se é isso. Então, a empresa está fazendo os ricos de trouxas. Trouxas como conelho de prova. Não, gente, como de bobos. Como a gente paga $500 milhão para que vocês fiquem 5 minutos no espaço. Além, fala sobre o medo que as pessoas têm sobre possível apocalipse na Terra. Então, Muito bem. eles têm mais possibilidade de pagar a viagem A viagem. no Ou espaço. seja, para fugir da Terra. Sim. E Para eles vão ficar se onde? outro Em planeta, caso de um mas apocalipse, tem você viaja possibilidade de sair. e sair da Terra. Muito filme. Muito filme. Muito filme de ficção, muito bem. Galera, existe este dicionário. Vou enviar para vocês. Aqui. E esse dicionário vai nos ajudar bastante porque ele nos traz, por exemplo, expressões, palavras do comum, do dia a dia, explicadinha. Então, por exemplo, quando estava, basicamente, Daniela falou, essa empresa está fazendo os ricos de trouxas. Agora, que será essa palavra? Que significa trouxa? Bobos, estão fazendo os ricos de bobos, de idiotas, bobos. Olha, pessoa que é facilmente enganado, tá bom? Iludida, otária, que horror. Mas olha, então, trazendo... Esse dicionário é bastante interessante porque ele, muitas expressões ou muitas palavras não estão nos dicionários formais, tá bom? Ou seja, nos dicionários normais online. Então, muitas vezes aparecem palavras, expressões que não estão nesses dicionários. Esse site vai ser super, super recomendado para vocês, porque aí vocês vão ver tudo com exemplos. Então, Daniela, você concorda então com isso? Sí, por exemplo, a notícia que passou, notícia que passou neste ano sobre as pessoas que morreram, como se diz, submarino, Ai, que morreram num submarino. submarino, Submarino, se não me engano. por conhecer o Titanic, O Titanic. o Titanic. Por exemplo, isso é uma expressividade e que faz a pessoa de trouxa. Trouxas. Que horror, gente. Sim. Mas eles falavam que não era um submarino, era um... Quê? Esqueci o nome. Tinha outro nome técnico, entre aspas. Muito bem. E como se explica então isso? Que mais ou menos tem 200 pessoas esperando para fazer essa viagem no espaço. Porque alguém pagaria para ficar, por exemplo, numa viagem de 1 hora, porque alguém pagaria tanto dinheiro para ficar, não sei, uns minutos somente vendo o espaço.
Porque alguém pagaria. Para quê? Eu acho que pela exclusividade. Não todas as pessoas podem fazer uma viagem assim. Também eu acho que para confirmar a curvatura da Terra, e eu falo desde minha, como se lhe pode dizer isso? Desde meu ponto de vista, Não, estou pensando em outra coisa. Eu também acho que é uma viagem muito contaminante, mas também acho que deve ser muito bonito olhar o espaço desde lá. Deve ser muito diferente de olhar desde aqui. Então, eu tenho um pouco de enveja. inveja. Inveja, totalmente. Se eu fora Se eu fosse se eu fosse uma pessoa adinerada, eu também. rica, Sim, não te considero, bueno, uma pessoa rica. Eu também faria uma viagem assim. ou seja, você seria trouxa. Sim, eu seria Que trouxa. Eu não viajaria para um submarino, porque eu não gosto muito das profundidades do das mar. profundezas. Mas eu sim gostaria de viajar ao espaço. Ao espaço, muito bem. Então, Susana, estamos falando, as pessoas basicamente viajam por exclusividade. Walter, Eu acho que é uma boa oportunidade para experimentar coisas novas, mas eu estaria seguindo, como se diz em espanhol, em cositas. como você estaria que... Pues como se diz em espanhol, pues eu me gastaria esse dinheiro em cositas. Ah, muito bem. Seja, você daria outro uso para esse dinheiro. Sim, mas Não eles... tem... É que não tem essa expressão como me catear em outras cositas. Não tem. Gastaria o dinheiro em outra coisa. Então, você gastaria em outras coisas, não indo para o espaço. Exatamente. Uhum. Muito bem. Agora, vocês fariam essa viagem? Tendo a oportunidade? Walter falou. Profe, você se imagina comer quipitos no espaço? Isso é outro nível. Eu também gostaria de comer Mas cositas será que no é espaço. possível? Será que é possível levar alimentos? Eu acho que não. Walter comería mandingas no espacio. Mandingas são as batatas. As batatas, sim. Ou seja, você... Gente, é que quando falamos mandingas, em português é outra coisa. Depois vamos ver. Mas em outro significado. Walter, então você gastaria esse dinheiro em batatas fritas? Sim, cerveja, mas eu lembro de um capítulo de Los Simpsons, quando Do Simpson. Homero está no Homer. espaço. Sim, e como que como se diz? Como um mecato ou algo, então explota. Que ele leva uns salgadinhos, como umas batatas fritas. Tipo de pacote. Sim, exatamente. E o que acontece? Eu gostaria disso, de abrir umas batatas que? Margarita. Qualquer, pode ser Qualquer. tomate ou
Não, mas tem que ser uma representativa, não pode ser qualquer uma. Walter olha, quer genial. deixar livres as formigas no espaço. Exatamente. Criar uma colônia espacial de formigas mutantes. Formigas Mas no capítulo, vermelhas. Das formigas mutantes. Então, aconteceria isso. Então, o Walter levaria quais batatas? Porque não pode ser qualquer batata. Eu acho que o Walter levaria para Levaria. o espaço. Levaria para o espaço as formigas. Aí se me toca ponerlas assim, as formigas culonas. Ah, não, A gente, 50%. isso já é uma classificação que, pelo amor de Deus, eu não sei. Lleva Mas las eu sei hormigas. Cuenta dessas como formigas vivas ou mortas. muertas para que se las coma já. Então, ai, Deus me livre, você jogar assim essas formigas. Vocês já comeram essas formigas? Tem pessoas que falam que essas formigas têm gosto de amendoim. Amendoim. Vocês já comeram essas formigas que falou a Susana? Eu nunca. Eu não tive coragem. O Walter já comeu essas formigas. não, prof, tocará no espaço. Tem que ser no espaço. Um pacote. levando um pacotinho assim, sei lá, um tupper assim, um tupperware assim, de formiguinhas e lançar as formigas aí fritas no Não, espaço. profe, Daniel falou que já comeu. o Walter vai por uma loja de hormigas culonas no espaço. No espaço, em Marte. Falei, gente, na depois de você estar cansado de uma viagem espacial, nada melhor que descansar aqui e... Que horror! Deus me livre. Daniel falou que já comeu essas formigas e não gostou. Não tem um bom gosto. Não tem um bom sabor. Susana, você já comeu? Não, profe, eu não tive a valentia para comer A coragem? isso. A coragem. Não tive coragem. Tive. Não. Eu também não. Já me ofereceram, mas não tive coragem. Edwin, você já experimentou essas formigas? Ainda não. Eu não tive coragem para comer aí. Por quê? Essas formigas. Mas já ofereceram? Sim, mas não gosto de comer essas coisas tão Mas exóticas. você come mondongo? Eu não gosto. Eu não gosto porque eu olho como passa no mondongo e já com isso não tem forma Como você de comer. faz? Você, não é que você tem que esfregar assim. Quase que você tem que colocar na máquina de lavar, deixar de molho não sei quantos dias, depois esfregar assim com uma escova. É horrível. Depois limpar não sei o que, deixar outros 30 dias. E depois colocar na panela de pressão umas 20 horas para poder ficar comestível. Sim. Isso é horrível. Não tem forma de comer isso. Não tem jeito, não, brincadeira, gente. Não tem jeito. Brincadeira, gente. No Brasil também tem, se chama dobradinha, então. Isso aí de gosto. Tem pessoas que adoram. Eu, particularmente, não gosto. E Daniel fala que sim, realmente tem gosto de... foi o João Guilherme que falou que não tem um bom sabor. Daniel falou que sim, que eles têm... Que realmente tem gosto de amendoim, Daniela. Una vez probé una formiga. Eu não sei se por formiga culona, mas Mas como assim? Viva! Não, pelo amor de Deus. morta, Eu pensei que Daniela, você estava assim na casa, no jardim da universidade, pegou uma formiga e colocou na boca. Não, como se diz? Tá. Torrada. Dourada. Ele
ela tenía un sabor exquisito Sí, y ácido, ácido. así. Ave Maria. Ácido. Então, não gostou. Não, foi a primeira vez e única vez que eu provei. Primeira e única vez, muito bem. Gustavo, bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, professor, e você? Tudo jóia. Estamos aqui discutindo, estávamos falando das viagens espaciais, sim, das viagens no espaço, perdão. E não sei por que surgiu o tema de umas formigas. Você já comeu essas formigas grandonas? Sim, professor. Como? Sim, eu já comi. E gostou? Não, eu não gosto de essas formigas. E é verdade que elas têm gosto de amendoim. Eu não gosto de amendoim, mas eu não, não sei. Muito bem. É, gente, Daniel falou que sim, que realmente tem gosto de amendoim. Eu também não sou muito fã do amendoim, ou seja, eu como amendoim, se me dá, tá, mas eu ir comprar amendoim, não. Agora já sei que eu vou comer um amendoim, vou pensar que estou comendo dessas formigas. Agora, não sei por que estamos falando das formigas, estávamos falando das viagens no espaço. E depois estavam falando das batatas fritas, tudo isso. Quando falávamos que em português mandinga significa outra coisa, tá bom? Não são batatas fritas. Quando falamos de mandingas, é basicamente como no Brasil, é tipo como um ritual que eu faço para conseguir alguma coisa, sim? Não é bruxaria, tá bom? É um ritual que eu faço para conseguir alguma coisa. Por exemplo, não sei, as pessoas fazem, que para conseguir um trabalho, sim? Para conseguir um trabalho, coloque na noite de lua cheia tal coisa, não sei o que, tem que rezar 3 vezes, tá, depois você bebe tal coisa. Esse seria basicamente como uma mandinga, tá bom? Não são as batatas fritas. Muito bem. Então, estávamos falando dessa viagem do espaço, vocês estavam dizendo se viajaria ou não viajaria. E depois estávamos falando por que não sei dessas formigas gigantes. Agora, por que muitas pessoas... já, por Homer. No Brasil, o Simpsons chama Homer. Sim? O Homer que tá... sim, porque ele viajou no espaço e liberou umas formigas. Porque algumas organizações ou algumas associações estão ficando cada vez mais preocupadas pelo avanço do turismo no espaço. Por duas coisas que vocês antes falaram. Como quais? Por a segurança das pessoas. Segurança. E por segurança. E por a contaminação que pode fazer essas viagens. Tá, pela contaminação, poluição. E por que essas viagens são contaminantes? Ou seja, qual é o problema? Eu fui no espaço, voltei, paguei muito dinheiro. Qual é o problema ambiental daí? Boa pergunta. Eu acho que é os materiais que está composto os naves, ou também por que
tipo de energia podem usar. Uhum. Acho que, como se diz ozono? A mesma coisa ou se falar de outra maneira? Ah, é a camada. A camada ozônio. A camada de ozônio. Acho que com os combustíveis que manejam, que consomem Consomem. essas naves, acho que faz muito dano, muito mal para a capa de ozônio. Capa não, Camada. a camada de ozônio. Uhum. Então, colocamos aqui. Então, por causa dos combustíveis que... Já me perdi novamente. Dos combustíveis que utilizam essas naves, tá bom? Que liberam partículas contaminantes que podem afetar a camada de ozônio. Muito bem. E quando falam que a ideia é uma vez por mês lançar esse tipo de lançar esse tipo de naves ao espaço, vocês consideram que, por exemplo, João Guilherme falou por aqui, Susana falou que o professor se perdeu novamente, com certeza, né? Acho que é mais contaminante no espaço do que na Terra, porque ele libera material no espaço e fazem lixo espacial. Ah, muito bem. Então, João Guilherme nos está falando que o problema não é tanto na Terra, mas sim no espaço, porque tem lixo no espaço. Também imagina, já o espaço é um lixão. Me perdi. Gente, Susana, para que você foi falar isso? Então, basicamente, qual é a preocupação de uma vez por mês? Vocês consideram agora que deveria existir uma regulamentação, deveria estar essas viagens reguladas, ter algum tipo de imposto ou um tipo de sanção, seja social, econômica, porque não sei se vocês sabem, mas esse tipo de viagens contaminam o equivalente a, por exemplo, o que liberam para a atmosfera, um país pobre, digamos assim, ou em desenvolvimento durante um ano. Ou seja, eles contaminam o que contamina um país durante um ano. Vocês consideram que... Sim, eu acho que sim, porque eles estão fazendo dano, estão perdendo a terra pela contaminação. Por exemplo, eu li que cada viagem emite 100 vezes mais de dióxido de carbono. 100 vezes mais? Dióxido de carbono em um único viagem. A diferença de um viagem no avião. Ou seja, essa viagem contamina mais que uma viagem de avião? Sim. Quantas vezes? Eu não sei, mas ele fala na notícia que 100 vezes mais de dióxido de carbono. 100 vezes. Ou seja, mais ou menos seria o equivalente, em uma hora, o equivalente de 100 viagens de avião.
segundo eu entendi. Edwin, Deixei o microfone aberto. mas já que você está falando, Mas eu não sei quantas vezes são que contaminam mais que o avião. Mas vou uhum. pesquisar aqui. Então, basicamente, vamos cancelar aqui a Susana, que falou que faria essa viagem. Sim, é umas 100 vezes. Sim? Então, vamos cancelar Susana 100 vezes, que ela falou que faria essa viagem espacial. 100 vezes, ou seja, imaginem. É o equivalente de 100 viagens de avião. E imaginem isso uma vez por mês. Só essa empresa. Porque quantas empresas estão agora fazendo todos os testes ou tendo a ideia de fazer esse turismo no espaço? Olha a diferença de turismo, né? Já estávamos vendo semana passada, vendo Paraty, a ilhas, tudo, praia, não sei o quê. Agora tem outro tipo de turismo, que é turismo no espaço. Eu, pessoalmente, teria pânico. Ou seja, eu já entro nesse tipo de nave já, desmaio na hora, não sei se volto com vida, ou seja, pagaria para morrer. Eu já ficaria em pânico, porque, primeiramente, não sei, vocês gostam de viajar de avião? Ou vocês têm medo de viajar de avião? Eu gosto do viajar no avião. No Eu avião. gosto da viajar no avião. E quando ter turbulências? Normal, eu acho que há pessoas que Você têm fica medo. assim, super de boa, assim, tipo, ai, tem turbulência. Vamos esperar que passe. Sim, é Sim, como viajar no ônibus, mas a gente sabe que pode acontecer um acidente. ou seja, qualquer dia a gente pode perder a vida. Basicamente, a Daniela falou isso. Ou seja, você é ciente de que qualquer coisa pode acontecer. Gente, que horror, Daniela, pelo amor de Deus. Olha, eu particularmente, eu gosto de viajar de avião, sim? Porém, eh, eu às vezes fico super assustado quando tem aquelas turbulências. Quando você está assim, o avião começa assim, porque o problema não é assim. Começa assim, tá, tudo bom. Mas quando a turbulência é assim, não sei se você já sentiram, que você sente que o avião cai, assim, e sobe. Sentiram? Daniel está falando que sim, que efetivamente as viagens de avião são as mais seguras do mundo. É verdade. São as viagens mais seguras, é o meio de transporte mais seguro até o momento, a que menos chances tem de, de acontecer algum desastre, mas mesmo assim eu vou tranquilo, mas tem vezes que eu fico em pânico, mas não assim gritando, nada disso, mas fico assim segurado da cadeira porque começa assim a turbulência, assim, pá, 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 pá. Imagina então no espaço, Deus me livre, não. Eu já somente de pensar nisso, eu já fico assustado. Desmaio, morro, tenho um ataque aí, tá, e com certeza não deve ter médico, nada, imagina. Você está morrendo e fala, não, tem que esperar uma hora. Você com um ataque de pânico aí, flutuando assim no espaço. Falando assim, flutuando. O que será flutuar? Quando você alcança, por exemplo, a gravidade zero, você começa a flutuar. O que será flutuar? Flotar. Flotar. Exatamente. Então imagina, você aí com um ataque de pânico, alguma coisa de super assustado na viagem, e fala, espera 5 minutos que você vai começar a flutuar. E pá. Aí depois você desce e já termina de morrer, Deus me livre. Mas sim, por exemplo, Daniel falou que
as viagens de avião são as mais seguras do mundo. E isso é verdade. Ou seja, a que menos incidências tem em questões de acidentes e tudo demais. Então, é o meio de transporte mais seguro até o momento. Muito bem, pessoal. Perguntas, dúvidas com essa parte daqui, com esse turismo no espaço, com as formigas, com a contaminação, com as batatas fritas? Muito bem. Então, galera, vamos passar a uma segunda parte. Eu tenho por aqui. Deixa eu... E vamos escutar, então. Vamos ler e vamos escutar 2 depoimentos. Lição 4. Imaginário brasileiro. Vocês estão escutando? Sim. Perfeito. Ouça os textos e relacione. Lição 4. Imaginário brasileiro. 1. Ouça os textos e relacione-os com as fotos. Texto 1. Na noite de Ano Novo, milhares de pessoas vão às praias vestidas de branco para oferecer presentes a Iemanjá, a rainha do mar. Perfumes, comida, espelhos. Também no dia 2 de fevereiro comemoram-na, desta vez como a Santa Católica Nossa Senhora dos Navegantes. Um dos exemplos do sincretismo religioso no Brasil. Texto 2. No Brasil temos santos para tudo. Santa Clara cuida do tempo, São Pedro ajuda com dinheiro. Santa Rita ajuda aqueles que querem o impossível. Alguns têm várias tarefas, como Santo Antônio, arranjar marido e achar algo que se perdeu. Todos fazem parte do dia a dia de muita gente. Lição 4. Imaginário brasileiro. 1. Ouça os textos e relacione-os com as fotos. Texto 1. Na noite de Ano Novo, milhares de pessoas vão às praias vestidas de branco para oferecer presentes a Iemanjá, a rainha do mar. Perfumes, comida, espelhos. Também no dia 2 de fevereiro comemoram-na, desta vez como a Santa Católica Nossa Senhora dos Navegantes. Um dos exemplos do sincretismo religioso no Brasil. Texto 2. No Brasil temos santos para tudo. Santa Clara cuida do tempo, São Pedro ajuda com dinheiro. Santa Rita ajuda aqueles que querem o impossível. Alguns têm várias tarefas, como Santo Antônio, arranjar marido e achar algo que se perdeu. Todos fazem parte do dia a dia de muita gente. Perdão. Muito bem, pessoal. Nesse texto, primeiro, antes de falar sobre essa parte daí, palavras ou vocabulário diferente que vocês tenham dúvidas. Primeiro com vocabulário. Daniel. Profe, desta. Desta. Ah, muito bem. Então, colocamos aqui. Desta vez. Gustavo. Sincretismo, professor. Muito bem.
Sincretismo religioso. Eu estou escrevendo aqui no quadro, já vou mostrar para vocês, é para que vocês vejam no texto. Muito bem. Alguma outra palavra? Arranjar. Arranjar. Arranjar, muito bem. Alguma outra palavrinha que apareça aí em questão de vocabulário diferente que a gente tenha dúvidas? Sincretismo. Muito bem, sincretismo. Eu estou fazendo aqui a lista. Para que vocês vejam no texto, já vamos passar o quadro e já falamos. Muito bem. Então, voltemos aqui para essa parte. Então, nós estávamos falando desta. Sim, desta. É basicamente uma... Eu, quando junto de e este. De e este, deste. De mais esta, desta. Sim, é uma contração. Deste, desta. Então, por exemplo, eu não gosto deste horário. Tá bom? Eu não gosto de este horário, deste. Daniel. Muito bem. Agora, temos aqui deste. Então, por exemplo, nós estamos falando desta vez. Sincretismo. Neste caso, nós estamos dizendo sincretismo religioso. Basicamente, quando nos dizem do sincretismo religioso, nós estamos dizendo que é quando duas culturas se unem, sim? Duas culturas, duas tradições, duas crenças, pode ser qualquer coisa, sim? Quando duas culturas se unem e criam uma nova, sim? É a união dessas duas. Pode ser um aspecto religioso, nesse caso religioso, tá bom? Então, quando duas religiões ou duas crenças religiosas se unem e criam uma nova, isso se conhece como sincretismo religioso. E já vamos falar sobre isso. E arranjar. Arranjar seria como conseguir. Arranjar marido, conseguir marido, que horror. Arranjar trabalho, arranjar um trabalho. Sim, conseguir trabalho. Susana. Oi. Sim, arranjar. Então, San Antônio no Brasil é como o San Antônio aqui. San Antônio, como é? San Antônio é meu nome, algo assim. Santo Antônio. Porque aqui, por exemplo, ficam, como eu digo quitar? Tiram. Le tiram o menino, a criança, a San Antônio. Sim. Santo Antônio. Sim, para... E que fazem? Eles quitam tiram a criança, o menino. Menino Jesus. Sim, para que ele... E que fazem com essa... Escondem. Escondem. Para quê? Que trouxe, como se diria? Traga Traga um namorado.
o amor da sua vida. Coloque nesses termos. Sim? Então, isso é arranjar? Olha, arranjar seria você colocar isso para conseguir tal coisa. Isso seria arranjar marido, nesse caso, que horror, conseguir o marido, tá bom? Mas, por exemplo, não sei, Susana não está fazendo nada. E eu falei, gente, Susana, arranje um emprego, pelo amor de Deus. Você tem que arranjar um trabalho. Então, arranjar é conseguir em todo tipo de sentido. Sim. Seria mais ou menos conseguir arranjar, tá bom? Normalmente se utiliza como arranjar marido, né? Arranjar dinheiro, arranjar trabalho, sim? Seria basicamente como nesse sentido. Então, já a Susana nos estava falando essa parte dos santos, que literalmente utilizam aqui Santo Antônio também para a mesma coisa. E o que fazem com Santo Antônio é escondem o menino, a imagem do menino Jesus, para conseguir alguma coisa. Sim? No Brasil também não é tão diferente. Muito bem. Agora, por exemplo, estão nos falando que no Brasil, por aqui, existe uma imagem que se chama Iemanjá. Alguma vez escutaram falar da Iemanjá? Sim. Sim? Sim, você falou disso até 2 semestres? 2 semestres eu não estava. Não é comum, só é comum lá no Brasil. Acho que Iemanjá é a rainha do mar no Brasil. Uhum. Muito bem. Então, muito bem. Iemanjá se conhece como a rainha do mar, e já vou explicar. Então, e se vocês veem aqui, diz Iemanjá, rainha do mar, e depois diz Nossa Senhora dos Navegantes, já vou explicar isso, porque nós estamos dizendo que isso é sincretismo religioso. Então, basicamente, Iemanjá é uma deusa, tá bom? Das religiões de matriz africana. Então, Iemanjá. Sim? Vamos procurar por aqui, Iemanjá. Iemanjá. É essa figura. Então, no Brasil, todo brasileiro conhece a Iemanjá. Todo brasileiro. Mesmo que goste, não goste, acredite, não acredite, todo mundo conhece a Iemanjá. Sim? Iemanjá basicamente é uma deusa, sim? Um espírito que está no mar. Então, ela protege os navegantes e, normalmente, ou em alguns lugares, você pode encontrar estátuas delas próximas ou perto do mar, sim? Muitas estátuas delas são vendidas, se vocês veem. Então, é uma representação de uma mulher, sim, que faz parte das religiões de matriz africana, e eles têm como a Iemanjá, essa deusa que habita o mar. Então, a maneira de você agradecer é você dar presentes. Normalmente você deixa oferendas, sim? Que são flores, espelhos e perfumes. Então você deixa, colocamos Iemanjá, oferendas. Então normalmente são flores, tá bom? Que as pessoas colocam. Algumas delas estão em barquinhos, então colocam esses barcos, sim?
com essas oferendas e coloca no mar. Então, quando ela se perde no mar é porque Iemanjá aceitou essa oferenda. E quando volta para a praia, sim, quando ela volta é que ela não gostou ou por algum motivo devolveu essa oferenda. Então, que isso é tal coisa, não é bruxaria, não é nada estranho, é uma manifestação religiosa do Brasil, precisamente pela mistura que teve com a cultura africana. Então, é super comum, sim, ver essas estátuas de Iemanjá. Só que aqui nos estão dizendo que Iemanjá é a protetora dos navegantes, é a rainha do mar. Então, quando se juntaram, sim, com os católicos, falaram assim para as pessoas que praticavam a religião de matriz africana, falavam: para que você vai adorar Iemanjá se temos na religião católica Nossa Senhora dos Navegantes e vai fazer a mesma coisa? Então, por isso, muitas manifestações religiosas em alguns lugares do mundo e no Brasil, eles têm como, por exemplo, estas figuras, sim, da tradição da religião de matriz africana, e o mesmo lado também adoram figuras santas e santos católicos, tá bom? Não é bruxaria, deixamos isso em claro, não é bruxaria, não é nada estranho, não. É produto da história, dessa mistura que teve. Então, por exemplo, nos estavam dizendo Nossa Senhora dos Navegantes. Então, se vocês veem, compara. Em teoria, seria basicamente igual, né? Nossa Senhora dos Navegantes, ela protege as pessoas, os marinheiros, as embarcações, você agradece, então, por isso aparecem as duas juntas, tá bom? Porque, em teoria, elas são protetoras do mar, são as que cuidam os marinhos, né, as embarcações, tudo, então as pessoas agradecem. Então, é como essa mistura dessas duas, tá bom? Isso se conhece como sincretismo religioso. Perguntas até o momento? Bem? E aqui, já na segunda parte, nós estávamos falando, basicamente, dessas misturas, tá bom? Será que, por exemplo, na Colômbia é diferente? Com essa parte aqui, santos para tudo. Na Colômbia é diferente essa situação? Acho que não. Toda a América Latina tem santos para tudo. Normalmente, o que as pessoas fazem, ou aqui, com a manifestação religiosa é comum, por exemplo, com esses santos, que vocês conheçam, que escutaram falar, diferente já de Santo Antônio, que já, por exemplo, Susana nos falou, né? O que faziam com Santo Antônio? Acho que João Guilherme, como? Acho que outra que fazemos aqui na Colômbia é Qual? La Virgen del Carmen. Aham, o que aconteceu com a Virgem do Carmo? Não, acho que pode ser igual do que eles fazem no Brasil, porque aqui na Colômbia acreditamos que ela protege as pessoas Aos motoristas? Sim, a todas as pessoas dos carros, tudo isso. Uhum. Muito bem. Então, por exemplo, aqui Nossa Senhora do Carmo, com os motoristas. Muito bem. Quais outras conhecemos? A Senhora das Mercedes. Que ela é
patrona Padroeira dos presos. das pessoas que estão na prisão. E o que fazem com ela? Gente, eu não sabia. E é a patroeira, Padroeira. a senhora das Mercedes. Eu não conhecia, não sabia, olha. Curioso. E quais, por exemplo, outros santos ou quais rituais fazem as pessoas com os diferentes santos? O São Por ex- Pedro, que é o São padrão Pedro. da chuva. São Pedro, padroeiro da chuva. E o que as pessoas fazem? Eles fazem aí suas mandingas para que deixe de chover. Para que deixe de chover. O que eles fazem então? Que tipo de mandinga? Que tipo de ritual? Lembra de algum? Eu não lembro muito bem. Acho que é o com umas pedrinhas, passa uma cruz. Quando eu ficava menino, Quando era criança. quando era criança, acho que tem esse ritual, essa mandinga. Como assim? Fazia o quê? Uma cruz com umas pedrinhas. Ah, é? É sério, gente, eu vou procurar. E para que chovesse ou deixasse de chover? Para que deixasse de chover. São Pedro, ritual com pedras. Também a Virgem de Lourdes. Aham, o que fazem as pessoas? Ela é a, como dijiste, patroa? Padroeira. Ela é a patroeira dos doentes. Das pessoas doentes. E usualmente, com todos os patroeiros, as pessoas encendem uma... Acendem. De encender, de prender. Acender. Perdón, se me salió el país. ¿Cómo digo vela? Como vela. Acender velas. Edwin, conseguiu encontrar o ritual? Não, ainda não. Gustavo? Eu acho que na Colômbia a gente tem uma divindade comum, como a Nossa Senhora dos Navegantes, que é a Virgem de la Candelaria. A Virgem da Candelária. 2 de fevereiro, sim. É o mesmo dia. Por isso, eu acho que é um sincretismo religioso. Religioso. Olha, eu não sabia. Então, 2 de fevereiro aqui é Nossa Senhora da Candelária. Sim. Que também é padroeira dos navegantes. Sim, sim. Na cidade de Marangué. Olha, interessante, não sabia. Depois vou procurar, porque não sabia que essa era a data. Como? No Rio Magdalena. E o que fazem? Fazem algum tipo de ritual? Eu acho que algum tipo de comemoração? Sim. No 2 de fevereiro, cada ano. E o que eles fazem? Procissão, Uma procissão. caminhadas. De barco? Eu acho que sim. Eu não tenho não posso Não tenho certeza. falar com certeza, mas eu acho que sim. Normalmente fazem, então, embarcações, tudo fazem como no mar. Pode ser no mar, não, nos rios. E
Por exemplo, que tipo de rituais as pessoas fazem com os santos? João Guilherme. Acho que as pessoas usam um colar de cruz ou outra representação divina, como na crença de que isso as protege. Pode ser. Então, objetos de proteção. São objetos para proteger. Que tipo de objetos são comuns, João? Os colar de cruz, Os colares com uma cruz. o rosário, tudo isso. O terço. Ah, o terço. Sim, terço. Como se escreve isso? Terço. Ai, por aqui deixamos Iemanjá fora. Terço. Terço. Cruzes, terços. Também tem como... Esqueci como se E chama. agora é muito comum ver as pessoas com as pedras. Uhum. O que acontece com as pedras? São as energias. Aham. E então as pessoas, o que fazem com as pedras? Colocam em objetos, acessórios, e também vi que muitas pessoas colocam dentro de casa. Eu conheço uma pessoa que usa uma pedra de cor branco e ela diz que eu não sei se é cheia, luna llena, Lua cheia. lua cheia, ela carga a pedra com a luz da lua. De Ah, energia entendi. positiva. De energia positiva. Sim. E o que ela faz com essa pedra? Deixa em casa, leva, guarda? Não, ela leva Ela leva para todas as partes. para toda parte. Para carregar essa energia positiva. Exatamente. Olha, Stan, pode ser um tipo de mandinga, por exemplo, olha, porque é tudo um ritual, né? Mas isso também tem outros nomes, se chama simpatias. E então, por exemplo, o ritual tem que ser uma pedra branca, e com certeza deve ser algum tipo de pedra específica. Porque dependendo também da pedra, serve para algumas coisas. Então, basicamente, carrega com energias da lua, né? E leva para todas as partes, já na lua cheia, para precisamente ter como boa energia e também para evitar energia negativa e tudo isso, né? Como uma maneira de proteção. Acho que outra que temos na Colômbia eu não sei como se diz, pulseira. Uma pulseira, A sim, uma pulseira de pulseira. ouro para os bebês. Ai, verdade. Das coisas, do mal de óleo. Um mal de óleo. No Brasil também tem um mal de óleo. Isso. E para os bebês também é um mal de óleo. E o que eles colocam para o mal de óleo para os bebês? Uma pulseira de ouro. Eu não sei. Eu também não sei. Óleo turco, algo assim. Ah, sim, senhor, também. Essa é uma das coisas. Sim, já sei qual é. Que é como azul. Azul, branco e preto. Sim, azul como negro. Ah, completo. Azul, branco e preto. Muito bem. E vocês conhecem o que fazem para os bebês que é para o mal de óleo? O que eles fazem?
Lembra nesse do mal de óleo? Que eu não me lembro, porque aqui existe o mal de óleo, Susana. Profe, a verdade, eu sei o, pues, que é um mal de olho. Ou seja, as pessoas escutam, mas eu não sei o que é. O que é? Sim, O que é o eu mal de óleo? não tenho ideia. Pues, que será como uma maldição, ni ideia. Mas eu lembro Alexandra, o que é o também mal de óleo? Como, Susana? que alguns meninos põem, às vezes, em alguns teams, grupos, não sei, Grupos. estas, como é, pulseiras vermelhas de fio. Ah, sim. O coral. Fácil. O corais, muito bem. Sim, há umas pulseirinhas vermelhas, é verdade, às vezes colocam. Alexandra, o que é um mal de óleo? Pues algunas personas dicen Dizem. que poner o bebé o menino, criança feio é com doenças. Isso diz. Ah, Eu não muito sei. bem. Então, mal de óleo pode ser inveja, né? Inveja, alguma coisa assim. Que pode, o bebê pode ficar feio. Sim, eu tenho uma É verdade. uma vizinha. Aham. Que o Não sei bebê é que muito feio. Não, ela diz que por sim. Ah, também. Mas ela diz que outra Aham. mulher olhou a sua menina, que Aham. la olhou, e que por isso Sim. a menina se puso feia. Mal de óleo. Sim. Então, falava assim, olha, meu bebê era bonito, mas assim, tão bonito até que chegou um mal de óleo. Uma pessoa olhou muito feio e o bebê ficou feio. E que também pode dar doenças às crianças. Então, é uma maneira de proteger as crianças contra doenças e para que não fiquem feios. Sim. Muito bem, sim, é a criança popular, não? E não é como uma coisa estranha, é super comum. Então, mal de óleo pode trazer doenças, sim, que o bebê fique doente. Ou, essa assim é nova, vou procurar. É verdade que os bebês feios têm mal de óleo. Então, Alexandra, você concorda que essa criança se teve mal de óleo? Não. Pois, Porque, olha, você falou que a bebê é feia. A menina não é muito bonita, mas isso de eu não concordo com a vizinha. É genética. Sim. A genética não favoreceu. Gente, que horror. Sim. Você falar, querida vizinha, eu acho que isso não é mal de óleo, isso que eu acho mal genético. Ai, esqueci do que ia falar. Era referente a isso. João Guilherme. Sim, professor, é que o homem é outra. Em Santander, os meninos nascem como uma coisa que é o cuajo, e quando eles se... O quê? O cuajo. Ai, é do negócio da cabeça. O cuajo. Os meninos, quando correm ou fazem muita Pega. atividade, quando brincam muito... Ah, quando correm, já entendi. O cuajo se move. Move de sítio. Sim. Ah, é? Então, as vovós têm que... eu não sei como dizer. Encaixar. Não, elas Encaixar. põem
ponen un vendaje en el abdomen y lo tienen que apretar súper duro y tiene que estar por 3 días. Así el niño. E como você sabe que saiu el coajo? Eu não sei. Só as vovós que sabem. Só as Gente, eu não vovós. tinha escutado dessa, é super interessante. Eu vou procurar. Bem interessante. Você já tinha escutado falar dessa daí? Walter, você já tinha escutado falar essa del coajo? Não. Eu Muito também não, curioso. gente. É curioso. Então, colocam umas vendas e tem que esperar 3 dias e já. Como sabe que se le salió el cuajo? Não sabemos. As vovós que sabem. Deve ter algum, como se fala? Deve ter algum sintoma que faça com que as pessoas saibam que se le salió el cuajo. Eu não sei. Primeira vez que escuto, achei super curioso essa. Pessoal, basicamente, então, hoje, estávamos finalizando com uma parte do turismo, já um turismo diferente. Vemos o turismo no espaço, as implicações que tem, o que as pessoas devem fazer para viajar o espaço, sem pagar tanto dinheiro, e normalmente a viagem dura 1 hora, tá bom? E começamos, tá bom? Conhecendo algumas expressões da cultura religiosa, neste caso, o sincretismo religioso, que é a mistura ou as crenças populares que as pessoas podem ter. Neste caso, vimos 2, tá bom? A primeira é Iemanjá e a segunda é sobre os santos, que tem santos para tudo, tá bom? Depois, como dessa questão, vamos ver outras questões já mais focadas às simpatias, às mandingas, tá bom? Que vamos ver que já sabemos que se você fala mandinga no Brasil, não vão te dar batatas fritas, é outra coisa, tá bom? E falamos agora dos rituais, então vocês estavam falando aqui de alguns, então, por exemplo, Gustavo estava falando do Nossa Senhora da Candelária, que é exatamente esse dia 2 de fevereiro, então talvez tenha alguma relação. Falaram aqui do mal de óleo, falaram de alguns santos, dos rituais que faziam, tá bom? Pessoal, perguntas, dúvidas, sugestões, donativos? Perguntas, dúvidas? Tudo bem, perfeito, galera. Então, vamos deixar hoje até aqui e nos vemos então na próxima aula. Não se esqueçam, por favor, de assinar o compromisso acadêmico. As pessoas